também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e fez sentar no lugar de honra, à direita de Deus nos domínios celestiais. Agora, Ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em todas as partes. Paulo então destaca no capítulo 1, o papel da igreja e Cristo como cabeça da igreja, como comandante dessa igreja, aquele que nortearia a igreja para a glória eterna, para a vida eterna em Cristo Jesus. Já no capítulo 2, Paulo trata a respeito da ressurreição espiritual e a nova condição dos salvos pela graça e justificação em Cristo Jesus. Sim, Paulo relembra aos irmãos de Éfeso a salvação em Cristo Jesus, o papel da cruz, o papel da graça. Então ele começa lá no capítulo 2, verso 1 até o 8, dizendo, abra comigo por favor, Efésios capítulo 2, verso 1 até o 8, quando ele diz: vocês estavam mortos por causa da vossa desobediência e de muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Então ele separa um verso neste capítulo, no capítulo 2, ele separa o verso 4 para nos trazer duas verdades importantes. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. Se você entrou aqui nessa noite sem muitos motivos para agradecer, enquanto os louvores estavam sendo cantados, você não tinha muitos motivos para levantar as mãos, eu tenho dois motivos para te dar. Deus é rico em misericórdia e te amou tanto, tanto. João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira. João poderia ter utilizado, porque Deus amou o mundo de maneira maravilhosa, porque Deus amou o mundo de maneira incrível, porque Deus amou o mundo de maneira impressionante, mas não houve termo para definir, mensurar o amor de Deus. Então ele disse, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo então reitera isso e diz, Deus, rico, tão rico em misericórdia, e nos amou tanto. Convido você a fazer uma breve análise da sua vida, e atestar a misericórdia e o amor de Deus. Muitos de nós aqui nem vivos estaríamos. Você conhece o bicho ruim que você era, você sabe o seu passado, você sabe quem você era, e talvez nem vivo você estaria, mas a mão do Senhor te alcançou, porque Ele é rico em misericórdia, e Ele te amou tanto, e Ele te trouxe aqui nessa noite para relembrar isso a você e dizer, eu sou rico em misericórdia e te amo tanto. Na sequência do texto, no verso 5, ele vai dizer que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dádiva de Deus. Paulo então destaca no capítulo 2, a ressurreição espiritual, a nova vida que tivemos em Cristo. Ele destaca então que as coisas velhas já passaram. Ele destaca a graça, o amor e a misericórdia infalível de Deus. E já no capítulo 3, ele trata a respeito dos ministérios e a revelação divina. Lá em Efésios 3 e 6, ele vai dizer,
E este é o segredo revelado. Tanto gentios como judeus que creem nas boas novas, que creem no Evangelho de Cristo, participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Havia então, na igreja de Éfeso, como nós já aprendemos lá no início da minha introdução, havia uma população ou uma contingência da membresia judaica, e eles olhavam para os gentios e diziam: não, vocês não têm acesso à graça de Deus, vocês não têm acesso a Deus, porque nós judeus é que somos escolhidos, nós judeus é que somos importantes. Então Paulo escreve direcionando aos irmãos de Éfeso dizendo: tanto gentios como judeus que creem no Evangelho de Cristo participam igualmente das riquezas herdadas pelo Filho de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam da promessa de Cristo Jesus. E que promessa é essa? A promessa de que Ele voltaria e buscaria a sua igreja, uma igreja límpida, imaculada e pura, para levar com Ele, para morar com Ele. Já no capítulo 4, Paulo trata acerca da unidade da fé e da vivência cristã. Afinal de contas, era uma igreja, uma comunidade de fé que se estabelecia, e quando a gente reúne pessoas, dá problema. Quando a gente reúne gente, dá problema. Paulo então escreve aos irmãos de Éfeso falando o seguinte, lá em Efésios capítulo 4, verso 13 até o 15: até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento no Filho de Deus. Ou seja, nós precisamos alcançar a unidade da fé. Nós precisamos estar unidos com um único propósito, porque a nossa fé é única, a nossa fé é inabalável, a nossa fé é em Cristo Jesus. Então ele diz: até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça da igreja. Paulo então diz: à medida que nós nos unirmos, à medida que nós estivermos com a nossa fé consolidada, unificada, estabelecida, nós não cairemos em vento de qualquer doutrina, nós não ouviremos qualquer pregação, nós não daremos ouvidos à teologia da prosperidade, nós não daremos ouvidos às vãs doutrinas, às doutrinas vazias. Nós preferimos falar a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça da igreja. A unidade faz com que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo, porque a unidade faz com que exerçamos amor, paciência, perseverança, companheirismo, a amizade, tudo aquilo que Jesus estabeleceu no seu reino, a unidade permite. Então ele diz: vivamos em unidade de fé, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento no Filho de Deus produzem. Até aqui tudo bem? Vocês estão comigo? Chegamos então no capítulo 5, em que Paulo inicia uma série de conselhos práticos para a vida cristã. Ele trata então, primeiramente, de conselhos que envolvem a igreja como um todo, e depois ele direciona esses conselhos práticos para os maridos e as esposas. Então ele vai dizer lá em Efésios capítulo 5, versículo 2 e depois o verso 33. Vivam em amor, Efésios 5 e 2. Seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Depois ele diz, lá no verso 33, portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. E aí ele dá uma série de conselhos para as mulheres, para os homens, e destaca como deve ser o comportamento para que tenhamos unidade também dentro da nossa casa. Afinal de contas, nada importa, nada interessa
se nós tivermos unidade com os nossos irmãos da igreja e dentro de casa o pau está quebrando. Isso não adianta, é hipocrisia. É importante que a unidade dentro de casa esteja bem estabelecida, e Paulo faz questão de reiterar isso e trabalhar isso também na igreja de Éfeso. Chegamos, portanto, no capítulo 6, e ele segue com os conselhos práticos para os irmãos de Éfeso. Então ele direciona esses conselhos práticos agora para os pais dos filhos, e também aos escravos e aos senhores. É importante que a gente se localize no ambiente histórico dessa carta. Afinal de contas, nós estamos falando de um período em que a escravidão ainda era estabelecida, ainda era algo legalizado, ok? Então Paulo também faz questão de tratar desse assunto, porque era uma realidade da época. Mas se nós trazermos exatamente o texto que Paulo fala, é facilmente aplicável para a relação entre empregados e empregadores, por exemplo. Vamos ver no texto. Então Paulo diz, falando a respeito dos pais e filhos, Efésios capítulo 6, versículo 2, honra ou honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Ele está se referindo lá a Êxodo, tá? Verso 4, pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Então Paulo está entrando na casa dos irmãos de Éfeso, e trabalhando questões com maridos, com esposas, com pais e com filhos, buscando consertar problemas relacionais no meio da família dos irmãos de Éfeso. Então ele vai para a vida secular dos irmãos de Éfeso, e lá no verso 5 do capítulo 6 ele diz, escravos, ou servos, ou empregados, trazendo para o nosso dia ele diz, obedeçam os seus senhores terrenos com respeito e temor, sirvam com sinceridade como serviriam a Cristo. No verso 9 então ele vai dizer, senhores, assim também tratem seus escravos, não os ameacem, lembrem-se de que vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu, e Ele não age com favoritismo. Percebam que Paulo trata de questões sensíveis, então ele vem lá desde o capítulo 1 falando a respeito da igreja, o papel da igreja, Cristo como cabeça da igreja. No capítulo 2 falando a respeito de redenção, da graça, da misericórdia, do amor de Deus. No capítulo 3 então ele fala a respeito da revelação divina, os ministérios, a unidade, a vivência cristã. E ele entra na casa dos irmãos de Éfeso para trazer conselhos que resolvem problemas relacionais. E ele chega então no capítulo 6, complementando esses conselhos e falando a respeito do que viria pela frente. Na vida cristã, afinal de contas, meus queridos, Paulo traz, a partir do capítulo 6, questões importantes que envolvem o nosso dia a dia, porque ele trata de guerra espiritual. Sabemos, por conhecimento teórico e prático, que a vida cristã não é um parque de diversões. Nós sabemos, por conhecimento teórico e prático, que a vida cristã não é um mar de rosas. Muito menos se desenvolve numa estufa espiritual. Não. Nós enfrentamos uma guerra diante de 3 inimigos terríveis. Primeiro, o inimigo interno, que é a carne, os nossos desejos, a nossa natureza humana, que Paulo reitera várias vezes. Aquela a quem combatemos e lutamos todos os dias, em que Paulo diz, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu quero fazer eu não consigo. Ele traz então o inimigo interno, que é a carne. Segundo, aquele que está ao nosso redor, que é o mundo, suas tentações. E por fim, o inimigo externo, que é o diabo. Quando nós falamos deste último em específico, há 2 sérios, graves perigos que nós enfrentamos. O primeiro deles é subestimar o inimigo.
E reiteradas vezes na nossa caminhada cristã a gente subestima o inimigo. A gente subestima o nosso adversário, o poder e as armas do nosso adversário, e olhamos como alguém inofensivo, inapto, impossibilitado de nos atacar. E esse é um grande perigo. O segundo perigo, em contrapartida, é superestimar o inimigo. E tem muitas pessoas que superestimam o inimigo. Tudo é o demônio, tudo é culpa do diabo. E essas pessoas superestimam tanto o inimigo a ponto de perder a alegria em Deus, a alegria da salvação, e vivem com medo, todos os dias com medo. Essa guerra, portanto, não começa na terra, essa guerra começa no céu. E eis aí a grande discussão filosófica e teológica a respeito de qual é a origem do mal. O mal inicia quando um querubim da guarda nutriu no seu coração o desejo de ser igual a Deus. E a Bíblia relata que no desejo de ser igual a Deus e no desejo de ser maior do que os outros anjos, sentiu-se insatisfeito com a posição que Deus lhe deu. Promoveu então uma rebelião e foi expulso do céu. Sendo expulso do céu, ele arrasta com ele uma multidão de anjos que, após a expulsão, tornam-se demônios. E lá na queda do Éden já há a ação do mal, e o homem conhece o mal, a partir do momento que prova do fruto proibido. E após a queda do Éden, o homem fica exposto ao mal e aos combates dessa guerra espiritual. Queridos, trata-se de uma guerra sem trégua, trata-se de uma guerra sem pausa, em que todos nós estamos em combate diário, em que todos nós não estamos imunes às forças do mal, às tentações, assim como o próprio Jesus esteve exposto às tentações e às investidas do mal. Dada, portanto, a contextualização e a introdução dessa mensagem, nós vamos para a aplicação e a exposição do texto que nós lemos. Paulo então inicia esta sessão do capítulo 6, lá no verso 10, com um conselho direto e objetivo aos irmãos. E aí eu convido você a abrir sua Bíblia comigo e colocar no telão Efésios capítulo 6 e verso 10. Ele inicia então, depois de fazer toda essa contextualização e trazer toda essa carga de conteúdo aos irmãos de Éfeso, ele inicia a sua conclusão da carta e ele diz uma palavra final: sejam fortes no e em seu grande poder. Ele vem dizendo: irmãos de Éfeso, irmãos da igreja AME, a força vem de um único lugar. Há somente uma fonte de poder, há somente uma fonte de graça, misericórdia e poder absoluto: Deus. O poder está nele. Portanto, sejam fortes no Senhor. Não se fiem no seu talento, não se fiem no seu conhecimento, não se fiem nos seus diplomas, nos idiomas que vocês falam, no seu bom relacionamento, na sua boa oratória, na sua conta bancária, na sua ampla cultura. Não, sejam fortes no Senhor, porque a força vem dele. Verso 11 então, ele diz: vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Em outras versões vai dizer:
Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as ciladas ou contra as armadilhas do diabo. Fica evidente no texto que o nosso inimigo não age de forma desordenada. Ele não age, Alisson, de forma aleatória. Ele não age de forma dissidente, convencional. Ele não age em coincidência, ele age de forma estratégica. As outras versões vão falar em ciladas, em armadilhas, e aí, imaginem uma guerra. Aqueles que gostam de filme de guerra aí, sempre tem no filme um grupo de estrategistas, não é? Seja de um lado ou de outro. Seja o mocinho ou o vilão, sempre tem o estrategista, a fim de definir de que forma o inimigo será atacado, que horas ele vai ser atacado, qual a melhor forma de atacá-lo, qual a melhor arma para atacá-lo. E aí imaginem agora, dentro dessa guerra espiritual, as estratégias do diabo. Onde será que ele coloca os seus maiores esforços? Onde será que ele coloca o seu maior arsenal? Onde é que ele coloca os seus melhores soldados, os seus soldados de elite, os habilidosos? Será na porta da balada? Será na mesa do boteco? Será na boca de fumo? Ou para destruir a igreja de Cristo? Onde será que ele coloca os seus maiores esforços? Num jovem ou numa jovem que vive uma vida dissoluta, de pecado absoluto, ficando com um hoje, outro amanhã e outro amanhã? Será que ele empreende os seus soldados de elite com estas pessoas ou contra o teu casamento? Será que ele coloca os seus maiores esforços onde ele já tem a bandeira fincada em seu território, ou dentro da igreja de Cristo, onde ele não tem vez, onde ele não tem espaço, onde ele não tem território? Onde vocês acham que ele coloca os seus maiores esforços? Então, quando você acordar amanhã pela manhã e colocar o pé no chão, saiba que você está numa guerra espiritual. Mas o grande problema e o pior de tudo isso, meus queridos, é você não assumir definitivamente um lado nessa guerra. O pior de tudo isso é não pertencer nem ao soldado de Cristo e nem ao exército do diabo. Mas nessa guerra só há dois lados. Não tem um centrão. Não tem como fazer conciliação, não tem acordo, não tem paz, não tem trégua, não tem bandeira branca. Existem só dois lados nessa guerra. E como o próprio Jesus disse, quem não é por nós é contra nós. Então, se você está do outro lado, você não faz parte do exército de Cristo. Se você vem à igreja por conveniência e na segunda-feira passa a fazer tudo aquilo que o diabo gosta, eu lamento te dizer, se você não é por nós, é contra nós. Jesus disse isso. Você faz parte do exército do diabo. Nossa, pastor, que pesado. Segura aí que vem mais. Portanto, Apocalipse capítulo 3, verso 16 vai dizer: portanto, se você não é quente e nem frio, ou seja, se você não está lá nem cá, você é morno. E Apocalipse 3,16 vai dizer exatamente com essas palavras: eu
te vomitarei da minha boca. Exatamente dessa forma. A carta escrita à igreja de Laodiceia, que vivia aqui e ali, é enfática e diz: se você não é quente nem frio, você é morno, e se você é morno, eu não tenho papo com você. Se você vem à igreja e segue fazendo o que você fazia lá no mundo, lamento te dizer, você não está do lado de Deus nessa guerra. Ah, pastor, mas eu escolhi vir numa igreja de parede preta, porque é mais permissiva. Quem te disse que é permissiva? Que evangelho é esse que você está ouvindo? Ah, mas aqui eu não preciso ter o cabelo comprido, não preciso andar de saia, ninguém recrimina minhas tatuagens, e está tudo certo. Nós não estamos falando de usos e costumes, questões tradicionais, nós estamos falando de doutrina bíblica e palavra de Deus. Há só um caminho, há um só Deus, um só Senhor. Se você não serve esse, você serve o outro. Nossa, pastor, que pesado, novembro, né? Podia vir uma mensagenzinha assim mais leve, né? Já assim, nossos seus planos não foram realizados em 2025, em 2024, Deus vai realizar em 2025, e a igreja aplaudia, e glória a Deus, e aleluia. Podia trazer hoje aqui, Cadu, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E sim, isso é palavra de Deus, isso é consolo de Deus para a sua vida, mas Deus está nos alertando e dizendo: revistam-se de toda a armadura de Deus, porque amanhã tem guerra. Não adianta nada dizer que o choro vai acabar pela manhã e o diabo te destruir na madrugada, destruir o teu casamento, a tua família, os teus filhos. Ah, mas os pastores não estão vendo. Ah, mas o meu líder de GP não está vendo, meu líder de base não está vendo, os líderes do Hub não estão vendo. Ah, meu querido, eu tenho uma péssima notícia para você. Você não está enganando os líderes, você não está enganando os pastores, você não está enganando Deus, porque Ele vê todas as coisas. Você está enganando você mesmo, achando que está caminhando para o céu, quando na verdade você já pegou a bifurcação direto para o inferno. Vocês ainda estão comigo, amém? Na sequência do texto, Paulo trata sobre quem não é o nosso adversário nessa guerra, e é importante a gente destacar isso nessa noite. Verso 12 do capítulo 6, ele vai dizer: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Um fato importante nessa guerra e uma coisa terrível nessa guerra é não saber contra quem está lutando. Paulo então usa a figura de linguagem sangue e carne para afirmar que a nossa luta não é contra pessoas. Irmão, a tua luta não é contra o teu marido, não é contra a tua mulher, não é contra os teus filhos. A tua luta não é contra os irmãos da igreja, não é contra o teu chefe, contra os teus colegas de trabalho. A tua luta não é contra pessoas. E por diversas vezes nós abrimos frentes de guerras contra as pessoas e nós machucamos, nós ferimos, nós falamos mal, nós caluniamos, nós fazemos chorar, nós fazemos sangrar. Nós buscamos a justiça pessoal contra algo feito a nós. Mas Paulo reitera que mesmo que as pessoas possam ser usadas de instrumento do inimigo contra nós, a nossa luta não é contra as pessoas. Mas essa é mais uma estratégia do inimigo, porque quando você luta contra o inimigo errado, você perde o foco.
E aí você gasta energia lutando contra inimigos errados. E o inimigo está te destruindo no silêncio, na estratégia. A nossa luta é contra o diabo. Cola fina, sete pele, tinhoso, seja lá como você queira chamar. Coisa ruim. Não vou mudar moral para ele hoje. Verso 13. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Paulo então destaca as armaduras de Deus, e esse é o tema da mensagem de hoje. As armaduras de Deus. Repita comigo para acordar. As armaduras de Deus. Glória a Deus. Ele destaca então essas armas, as armaduras de Deus, como forma de resistir no tempo do mal ou no dia mal, como tratam algumas versões. E eu preciso dizer uma coisa para você, e talvez você já saiba disso, porque já tenha passado por isso. O dia mal chega. O dia mal chega. E eu falo para vocês de conhecimento de causa, o dia mal chega. Mais ou menos um ano, nessa época do ano, outubro, novembro, do ano passado, prestes a completar um ano de pastor nessa casa. Passei junto com a minha família, junto com a minha casa, um dos piores momentos, ou o pior momento da minha vida ministerial, profissional e familiar. Enquanto compartilhávamos em casa e com os irmãos a alegria da espera da Catarina, vivia a tempestade mais forte do meu ministério até então. E olha que eu já passei por coisa, pregando desde os 11 anos de idade, tenho 34 hoje. Mas a do ano passado veio para derrubar. As calúnias vieram fortes, atacando três coisas que para nós que exercemos ministério é fundamental: o nome, a reputação e a honra. E diante daquela situação que atingia meu ministério, atingia a minha casa e inclusive o meu trabalho, eu olhei para aquela situação toda e eu não sabia de onde vinham os tiros. E eu te convido para entrar comigo num galpão escuro. Era assim que eu me sentia, num galpão escuro. E vinha tiro de tudo quanto é lado e eu não sabia de onde vinha e eu não sabia quem atacar. Todo dia vinha uma diferente, todo dia vinha um soco no estômago, todo dia vinha uma coronhada na cabeça. E eu não sabia nem de onde vinha. Noites e noites eu me despedia da minha esposa e com um beijo de boa noite virava para o meu lado e só Deus enxergava as minhas lágrimas, pastor Fernando. E a Josi perguntava: amor, está tudo bem? E o solucinho rolando no fundo do quarto: está tudo bem. E diante daquela situação eu olhei para aquilo tudo com uma revolta no coração, com um sentimento de justiça pessoal e disse: eu não preciso disso. E o inimigo batalhando e metralhando no meu coração a seguinte frase: você não precisa disso. E eu olhei para aquela toda a situação toda e disse: sou pastor voluntário, nem ganho para isso, eu não preciso disso, eu vou largar tudo, eu não quero mais nem saber disso. E aquele menino que começou a pregar aos 11 anos, estava disposto a deixar tudo,
porque o dia mau chegou e chegou com força. Fui procurar aconselhamento, porque pastor precisa ser pastoreado, amém? Na procura do aconselhamento pastoral, além de ter conversado com o nosso grupo de pastores, pastor Fernando, pastor Leno, pastor Everton, enfim, os homens, pastores daqui, fui buscar ajuda pastoral, contei toda a história, e já dei o meu próprio veredito. Vou chamar todo mundo no processo. Isso é calúnia, difamação. Eu não fiz isso. Ele olhou para mim e disse: a tua reputação não importa. A tua honra não importa. O teu nome, muito menos. O importante é que o nome de Deus seja glorificado. Choramos juntos por 2 horas. Orei ao Senhor e sabe o que Ele me disse? Nada. Absolutamente nada. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir o inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. O nome dele é glorificado em todo o tempo. A tua reputação não importa, o teu nome não importa, a tua honra não importa. O nome dele precisa ser glorificado. E essa foi uma das experiências mais importantes e sensacionais que tive com Deus, porque eu vi o cuidado de Deus e a mão dele me segurando e dizendo: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não importa se você prega desde os 11, não importa se você fala bem, não importa quantos diplomas você tem, você depende da minha graça, do meu amor e da minha misericórdia, e eu te amo. Depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes, inabaláveis, em nome de Jesus. Porque o dia mau passa, a tempestade passa e o sol brilha, aleluia. Nós falamos sobre a luta contra inimigos errados, mas nós também precisamos falar a respeito de lutas com armas erradas. Conforme Paulo destaca lá em 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 e 4, quando ele diz: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas em Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Nós não lutamos com armas humanas, nós não lutamos com justiça pessoal. E nesse tempo mau, e nesse dia mau, Deus me ensinou isso de forma didática, categórica e absoluta. As armas não são humanas. A partir de agora, o texto bíblico, a partir do verso 14, o texto bíblico vai destacar os elementos dessas armaduras de Deus, isto é, as armas poderosas em Deus que Paulo cita em 2 Coríntios. E nesta lista a seguir, nós vamos encontrar aparentemente 5 armas de defesa e uma arma de ataque, uma arma ofensiva. É assim que define Russell Shedd e Dale Millerland no livro Epístolas da Prisão. 5 armas de defesa e uma arma de ataque. Vamos ao texto bíblico. Verso 14: assim mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. A primeira arma então é o cinto da verdade, ou seja, o conhecimento e a convicção na verdade absoluta de Deus. O saber que esta palavra jamais vai passar.
O saber que eu, como ser humano, posso te decepcionar e possivelmente te decepcionarei, mas que Ele jamais vai te decepcionar. É o cinto da verdade, esse cinturão que dá sustentação para toda a armadura que se apoia nele. Portanto, se estamos em dúvida quanto à verdade revelada, nós não temos condição de defesa, porque nenhuma das nossas armas se sustenta se o cinto da verdade não estiver firme, estabelecido. A segunda arma então é a couraça da justiça, e a couraça era aquela espécie de colete que o soldado usava, o que a gente pode, para ficar mais fácil de identificação e visualização, é como se fosse um colete à prova de balas. Mas a couraça era aquele todo feito de ferro, que defendia de flechas, espadas, enfim. Segunda arma então a couraça da justiça, e Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quando ele trata então da couraça da justiça, ele está falando de corações protegidos em Deus. À medida que nós crescemos e passamos pela transformação constante, nós vamos nos despindo de nós mesmos e sendo revestidos de justiça, tendo o nosso coração guardado nele. Isso é couraça da justiça. Verso 15: como calçados, usem a paz das boas novas, ou em outras versões vai dizer, usem os calçados do evangelho da paz, para que estejam inteiramente preparados. A terceira arma então, são os calçados de preparação das boas novas do evangelho, isto é, essa é a preparação, essa preparação é a prontidão para falar de Cristo a qualquer pessoa, fazendo defesa da nossa fé. Afinal, nesta guerra, com o ID lá de Marcos, Jesus nos comissionou, não para apenas lutarmos nesta guerra, protegendo a nós mesmos e as nossas famílias, mas também para resgatar pessoas que estão do outro lado. Esse é o ID de Cristo. Então quando ele diz, como calçados, usem a paz das boas novas, ele está querendo dizer, vocês precisam estar preparados para falar de Cristo a qualquer pessoa, a qualquer tempo e a qualquer momento. Porque não basta se proteger, é preciso resgatar. E a quarta arma é o escudo da fé. Verso 16, ele vai dizer, em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. A fé é o compromisso com o Senhor, é a lealdade que cresce à medida que progredimos o nosso conhecimento nele. O escritor aos Hebreus vai ser enfático e até duro em dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Nossa, mas que pesado. Sim, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, não importa o que eu faça, não importa como arrumadinho eu venha para a igreja, se eu não tiver fé, eu não agrado a Deus. Paulo está querendo dizer que para vencer essa guerra, é necessário crer nos planos e na vontade soberana de Deus. E quantas pessoas já deixaram de crer na vontade e nos planos soberanos de Deus? Quantas pessoas já deixaram de crer nas promessas de Deus? Talvez você me ouve falar aqui nessa noite e diz, nossa pastor, mas eu tenho me sentido sozinho nessa guerra, eu tenho lutado sozinho. Mas há uma promessa lá em Mateus 28, que não foi feita para líder, não foi feita para pastor, não foi feita para privilegiados, não foi feito para músicos. É uma promessa para toda a igreja de Cristo, quando Jesus disse, ei, eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos.
Essa é promessa para as nossas vidas, para todos nós. Então eu preciso te dizer nessa noite, você não está lutando sozinho. Tem alguém ao seu lado dizendo, eu estou contigo todos os dias. Não é só no domingo que você vem à igreja, não, é todos os dias Ele está com você dizendo, eu estou com você todos os dias até o fim dos tempos. Mas aí eu te pergunto nessa noite, você está com Ele? Ou nós vivemos um evangelho de conveniência, ou nós vivemos um evangelho de hype, de postagem no Instagram. Eu admiro os atletas do Ironman, admiro os triatletas. Ainda não tive a oportunidade de ver uma corrida, mas gostaria de ver para entender como é que é a energia de uma corrida como essa. Eu que faço os meus 5 quilômetros morrendo, gostaria de ver como é que aqueles homens chegam ao final de uma prova desse tamanho. Mas admirar os atletas do Ironman não me faz um triatleta, me faz apenas um fã. Vir à igreja ao domingo e dizer que gosta de Jesus te faz um fã, não um cristão. Afinal de contas, se eu decidisse virar um triatleta, eu precisaria renunciar a uma série de coisas. Precisaria treinar meses e meses. Precisaria renunciar à alimentação, bebidas e várias outras coisas para me tornar um triatleta. Mas para ser fã eu não preciso renunciar a nada. E é por isso que as nossas igrejas estão repletas de fãs. Mas aqui nessa noite nós temos cristãos. Onde é que nós temos os cristãos aqui que estão renunciando? Onde é que nós temos os cristãos que estão renunciando? Afinal de contas, aquele que não renuncia é apenas um fã, mas aquele que renuncia é cristão de verdade. Verso 17 diz, usem o capacete da salvação e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A quinta arma então é o capacete da salvação, que aponta para a proteção dos nossos pensamentos. Sabe aquelas acusações que o inimigo vem fazer contra você? O que adianta que você está aqui na igreja hoje, levantando a mão, dizendo que é cristão, chorando no louvor, e o teu passado, como é que ficou? Não acontece isso? Olha só o que você já fez lá no passado. O que adianta agora você estar aí na igreja, levantando a mão, dando uma de crente? Não é isso que o inimigo faz? Paulo então nos adverte e diz, usem o capacete da salvação. Vai proteger os teus pensamentos e estabelecer a tua certeza na salvação. Eu fui resgatado, eu fui alvo da graça, eu fui alvo da misericórdia infalível de Deus, que é a causa de não sermos consumidos. Eu fui alcançado por Ele, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Sexta arma, a espada do Espírito. Até agora nós tratamos das 5 armas de defesa, e agora Paulo apresenta a arma de ataque, de ofensividade, quando ele diz, empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E é por isso que nós reiteramos diversas vezes aqui nessa plataforma, a importância da observância da palavra de Deus. Uma igreja que não observa a palavra de Deus, é uma igreja morta, é uma igreja frágil, é uma igreja exposta aos ataques do inimigo. É por isso que nós temos insistido que você tenha uma Bíblia. É por isso que nós temos insistido que você medite na palavra do Senhor, porque você está empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o texto vai dizer exatamente isso. Se refere à espada que o Espírito usa, ou seja, a espada do Espírito é a espada que o Espírito usa. A espada é a palavra de Deus, que quando aplicada pelo Espírito Santo, gera convencimento, gera regeneração, salvação, transformação e cura. Por fim, verso 18, para a gente caminhar para o encerramento da nossa mensagem nessa noite. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Paulo então nos faz um convite para um relacionamento profundo com Deus. Ele diz, não, eu não quero, igreja de Éfeso, que vocês sejam crentes de domingo à noite.
Não quero que você seja um crente de domingo de manhã. Eu não quero que vocês sejam um crente de GP. Não. Eu quero que vocês orem no Espírito em todos os momentos, em todas as ocasiões. Ou seja, eu quero que vocês façam de Deus o seu melhor amigo, a sua fonte de relacionamento, o seu porto seguro, a sua maior referência. E ele segue dizendo: permaneçam alerta, porque o inimigo não vai marcar uma agenda no teu Outlook e dizer: eu vou te atacar quinta-feira às 17 horas. Não. Ele vai vir, vai te atacar e pronto. Então ele diz: permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações. Não parem de orar, não desistam de orar. E ele diz: não orem só por vocês. Então ele nos convida e destaca a intercessão uns pelos outros, fechando o que ele falou lá no capítulo 4 de unidade de fé. Ele diz: sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Nossa, mas faz tanto tempo que o Joãozinho não vem na igreja, né? O que será que aconteceu? E aí o que você faz? Você manda uma mensagem para ele? Você liga para ele dizendo: irmão, estou com saudade de você. Ou você chega no GP e diz: eu acho que aconteceu alguma coisa com o Joãozinho. Deve ter caído em pecado, não está mais indo na igreja. Viu? Parou de tocar, parou de subir na plataforma, parou de vir no GP. Deve ter divorciado. E aí dissemina fofoquinha, calúnia no meio da igreja. Paulo olha para tudo isso e diz: não. Sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Se você não viu mais o irmão aqui, ore por ele. Pega o teu WhatsApp e manda para ele e diga: irmão, eu estou orando por você. Eu não sei o que está acontecendo aí. Se você quiser falar, eu estou à disposição. Mas se não quiser falar, eu estou orando por você. Estou com saudade de você. É isso que faz unidade de fé. Ah, pastor, mas é difícil fazer isso. É difícil, se fosse fácil todo mundo fazia.